Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, costa da Lagoa Florianópolis, para mais um arquivo do momento da manipulação da justiça. Como que a justiça manipula as ações utilizando das audiências conciliatórias para escrever o que lhes interessa. Essa audiência conciliatória é a maior fraude de todos os tempos, porque normalmente as pessoas que vão para a justiça, elas precisam ter um juiz e elas precisam de alguém sensato e não de alguém sem poder nenhum, que vai só ouvir as partes supostamente como objeto de morosidade da justiça, como objeto de sondar as informações para depois agir e interagir com o juiz, que vai fazer a patotagem segundo os seus preceitos, segundo aquelas informações e não segundo a verdade. Porque quando Adercio Zumbi explicitamente atacou o Renato, como ele mesmo diz ter as imagens que atacou o Renato, então ele já foi condenado sobre isso. Em que circunstância? Agora vão dizer que ele estava defendendo o patrimônio público. Eu não posso defender a minha família. É sobre esses preceitos, senhor Reni Batista Neto, que você condena as pessoas? Segundo os interesses da universidade, segundo os interesses políticos, segundo os interesses particulares de uma justiça imparcial e pré-definida? Essas são as perguntas mais importantes do momento. Jonas Maconha e Adercio Zumbi formam um conluio pré-existente ao grupo Stalking e quadrilha armada que invade a nossa casa. E o que foi feito para combater esses grupos? Que foi feito para combatê-los, tirar de circulação essas ações que andam em paralelo com a tentativa. Eles tentam eliminar as pessoas aqui. Eles tentam mesmo. E se manter os conluios desses grupos cada vez mais evidente contra a família, se a justiça usar isso para dar manutenção desses grupos que distorcem a realidade, por segundo a própria justiça, eles serem protegidos, ao menos pelo BIT eles se consideram protegidos. Segundo Elisete, ela também se considera dona dessa justiça aí, senhor Reni. Ela se considera dona dessa justiça sua aí. Por isso que ela já considerou que não precisava gravar, a audiência dela. Que aí depois ela diz, eu não disse. Quando ela disse. Mas eu gravei, não há problemas, hoje eu vou narrar. Eu gravei também a audiência do seu Adercio Zumbi, ela já está na rede. A conselheira forçando nós a pedir qualquer coisa. Pedir retratação, pedir valores. A gente não queria isso, o que a gente quer a pessoa, assim como foi, né? Eles conseguiram não considerar os fatos anteriores que a gente vem sofrendo no lugar e fazer 8 crimes numa folhinha sem me ouvir, porque eles não me ouviram. E fizeram 8 crimes numa folhinha. É diferente quando você está ouvindo o Renato e ele está dizendo, esse cara aí me agrediu. Esse outro aqui me agrediu. O paciente de câncer, ele está acima da lei da mulher, ele está acima da lei do idoso, porque ele é muito mais sequelado cronicamente do que os outros grupos. Mas ninguém mais respeita nada, principalmente juiz, polícia, ninguém mais respeita nada. Acabou totalmente o respeito por causa dessa agenda maldita de multicores, que ela não quer fazer igualdade para o ser humano. Ela quer pregar as diferenças multicores como maiorias.
Ela não está interessada sobre ameaças de morte que eu vinha sofrendo desde a época lá no Coquinha. Se eu pisasse numa delegacia para fazer queixa dele, o que aconteceria comigo? E é o que está acontecendo desde aquela data comigo. É assim que eles agem. E não tem delegacia de criança que segure a onda, não tem nada que segure a onda dessa gente. A não ser que um trabalho menos manipulado, bem feito, bem orquestrado seja feito para que eles entendam a lei natural como ela é. Eu fui agredir o Jonas Maconha? Eu fui agredir o Odércio Zumbi? Não, não. Eu fui para a internet usar minha liberdade de expressão. Quando eu falei para o Jonas que eu não queria a fumaça, eu não queria a incomodação que eu já estava sofrendo aqui, ele foi lá, alugou a casa para eu ter piores incomodações. Muito piores incomodações. Uma sequência de incomodações. Brotei incomodações no lugar. E isso seriam considerados as brigas de vizinho, que são diferentes de uma perseguição que pode levar um idoso à morte, que pode levar uma criança a um sequestro, que pode levar uma mãe de família e um pai de família a ser morto pelas próprias autoridades por causa de fofocas e stalking do lugar. E quando eu digo que esses canalhas da Costa da Lagoa ultrapassaram todos os limites de uma sociedade natural, é porque uma vulgarzinha pra caramba, vagabundagem, igual essa Elisete, distorce a realidade, igual a Nailde, distorce a realidade. Acha que é lá e julgar fatos isolados, sem considerar os antecedentes, que forçaram a família a tomar medidas de proteção, de preocupação, de afastamento de determinados fofoqueiros, como o Daniel Santana e a senhora Márcia, problemáticos pra caramba. Não adianta pôr a Bíblia embaixo do braço, não adianta, e bater rua e fazer fofoca e dizer que aqui na costa é assim, porque isso é um prejuízo para o lugar. E é um prejuízo para quem visita, e é um prejuízo para quem vem morar no lugar, que não se desenvolve por causa dessas pessoas que insistem. Eles insistem nas drogas circulantes e em todo o conjunto de porquerias que envolvem esses grupos. Aí você vem aqui e faz uma fala contundente. Eu sei que eu sou grande, eu sei que eu preciso de mais espaço do que a Costa da Lagoa. Mas se não fizer a diferença na Costa da Lagoa, não vai fazer a diferença em lugar nenhum, como eu dizia. Se eu não conseguisse fazer a diferença lá no meu bairro, não faria a diferença na minha cidade nem no meu estado. E eu fiz a diferença naquele bairro, na natureza, e vou fazer a diferença neste bairro, Lagoa da Conceição, nesse pedacinho de chão isolado, remoto, chamado Costa da Lagoa, onde as pessoas não receberam a educação necessária, a educação de amplo aspecto de pensamento. Eles inventam nas suas cabeças abusos, leis estúpidas, e como eles estão isolados, eles fazem colar. E ainda que os interesses políticos no votinho, né? Porque aqui eles me tiraram o voto, né? O negócio era tirar o voto. Os interesses políticos, eles seguem com os pretextos, né? De defender quem é o agressor. Essa tem sido a treta que muitos policiais da ilha se doeram e foram passar a mão no coleguinha. Vocês não sabem de nada.
Vocês não imaginavam que tinha esse feixe de papéis aqui, ó, do coleguinha, né? Vocês não imaginavam que tinha tudo isso em todos esses anos. Mas vocês foram defender o coleguinha e agora tá a patota toda aí. Para não dizer patota, vamos falar a palavra correta, está a corrupção, a decadência, a vergonha. Aí, porque é uma vergonha eminente. E agora, aquela senhora craquenta que invadiu a minha casa e a sua irmã, elas vão lá na Record falar do delegado fake news? Elas vão lá falar o que exatamente aconteceu ou vão manter as histórias da barca da fofoca para todo sempre, imaginando que elas têm a razão, porque contaram tantas vezes aquela história que todo mundo comprou a história delas. Mesmo que elas tenham feito ostracismo e destruído a minha família, destruído o ganha-pão da família, junto com esses anteriores, como a Dércio Zumbi, que participa do conluio delas, o outro lá que bateu o bote no Renato, também participa do conluio delas, exatamente como a dona Máximos diz no áudio, né? Que o Bruninho não ia querer testemunhar para ela. Eles estavam fazendo um acumunado da comunidade se acunar todos contra um. E eles declaram isso numa TV nacional. Será que é suficiente para as autoridades criar vergonha nas suas caras e parar de levar carteiraço e entender que isso não é possível continuar em Santa Catarina? Tá aqui, ó. Se eu procurar a delegacia, vai matar. Tá escrito, vai matar. Não estou inventando a palavra vai matar. Eu declarei isso. Agora vem o sobrinho dele na porta da minha casa, armado, com a desculpa de dizer que estava indo no Jonas. O Jonas tinha alugado a casa para o Mário e a vadia dele, então ele não estava indo no Jonas. Ele ia entrar no Jonas para depois ir na Vitória, que foi a namoradinha dele. E a justiça copiou essas desculpas esfarrapadas do Balhado e não investigou nada da gangue. Aí agora estão queimando ônibus e no estado todo. E aí, como é que fica? Continuem abraçando os anjinhos. Continuem. E não adianta ir na TV dizer que prenderam 7 pessoas. Porque 7 pessoas não é nada do que a ligação dessas mulheres, as feministas, esses conluio, dessas perigosas, que envolve muito mais do que 7 criminosos. E a justiça tem que ser eminente em cima dessas pessoas, desses grupos. Ao menos foi para isso que foi criado os crimes de stalking. Um grupo persegue a minha família com papéis comprovados desde o ano de 2019 e é eu que tenho que levar a condena quando eu não tenho polícia para me defender. O próprio grandão, o negão da rendeira, daquele momento que eu tenho a foto nossa lá, até o nosso carro estragou lá em frente, pedindo socorro, e eles vai para lá, pega um facão, te vira. Essa é a polícia da capital. Foi o que ele disse para mim. Como que eu vou enfrentar aquela turma que eu demonstrei nos vídeos aí nos canais da Meg? Calança? Com o quê? É assim que funciona? Então essa justiça não tem direito de me cobrar nada. Não tem direito positivo de interferir na família. Não tem capacidade para julgar nenhuma causa mais. Porque faliu. Falhou, falido. Está desmerecendo o trabalho? Não. É muito pior. Eu não estou apenas desmerecendo, eu estou dizendo que o trabalho de vocês é inútil, já acabou. Já acabou, você não é capaz de condenar o grupo stalking da Costa da Lagoa
e ver a ligação de Célio, de Lisete, de Adércio Zumbi, Jonas Maconha, com Nailde, com Rosângela Máximo, que nunca, como eu tenho dito em outros vídeos, foram vizinhos, amigos, sempre tiveram tretas e mutretas e se uniram para fazer todo o mal contra a família. Por quê? Porque aqui não aconteceu nada. A Justiça de Florianópolis não escuta, não dá atenção para aquela família. Vamos aproveitar. Por que não dá atenção? Quem promove lá dentro que não seja dada a devida atenção para nós? E por quê? E por que, se não são as questões de saúde? Mas nós estamos lúcidos e muito ligados e constantes. E a audiência que marcou a nossa vida não foi a audiência da Elisete, que ela não quis gravar, foi a do Adércio Zumbi, se fingindo de vítima. Como se aquele caminho que passou na frente da casa dele fosse dele, propriedade particular. E como se ele tivesse o direito de pegar um pau e bater no Renato daquela maneira, no motor que ele estava passando, por causa de um dano ali de um risquinho de uma rodinha que era só passar uma vassoura e já estaria resolvido no cimento molhado. Que graças a uma senhora construir até dentro do córrego e dentro do caminho não tinham de passar. Como é tudo aqui. Mas a conselheira insistiu que o Renato tinha que pedir alguma coisa para ele. Ela não entendeu que nós estávamos pedindo justiça. Elas não entendem que nós não somos interesseiros, que nós não queremos isso aqui, ó, porque não somos trabalhadores. Agora que nós merecemos uma indenização imensurável por parte do Estado de Santa Catarina pela própria perseguição sobre a família, usando os meios e os órgãos públicos, nós merecemos. E não é do Adércio Zumbi só que a gente merece pedir um valor. Nós não queríamos valor, nós queríamos que ele fosse responsabilizado civilmente pelo ato inescrupuloso dele. Combinado. É isso que a gente queria, mas não adianta ter quereres, porque a justiça vai só funcionar contra a mãe de família. 8 crimes numa folhinha. 8 crimes irrevogáveis numa folhinha. E aí, corregedoria? Corregedoria da União, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão para pegar esse material e começar a fazer seu trabalho? Corregedoria! Alinhado com quem que estão esses corregedores? Hoje é segunda, beijo na bunda, beijinho, beijinho, pau, pau. Agora vai ser segunda, até que eu diga que não é mais.